Olá, meu nome é Marcela Fernandes Fulgêncio, sou discente da UFES no curso de Psicologia e, em parceria com a professora doutora Andréa dos Santos Nascimento, eu vou apresentar aqui hoje nosso trabalho, que se chama Universidade, Transgeneridade e Desafios a serem enfrentados pelas pessoas trans, intervenções possíveis para uma psicologia comprometida com a saúde. Para que a gente possa conversar sobre transgeneridade, é importante primeiro que a gente localize quem são essas pessoas. E para isso a gente consegue usar o conceito de identidade de gênero, que basicamente é sobre com qual gênero essas pessoas se identificam, né? E a partir disso a gente vai ter duas classificações, as pessoas cis e as pessoas trans. As pessoas cis são aquelas que se identificam com o gênero que foi atribuído a elas na hora do nascimento, a partir do sexo biológico. E as pessoas trans são aquelas que não vão se identificar com esse gênero atribuído no nascimento. A gente vive numa sociedade que ela entende que existe um certo alinhamento automático de sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero. Existe essa norma de que todo mundo é cisgênero e heterossexual. E todas as identidades, consequentemente, que divergem dessa norma, elas vão cair num processo de marginalização social, a partir do preconceito e da discriminação, e vão cair em estereótipos negativos e em estigmas, Vão ser associados a doença, pecado, crime, moralidade, e todo esse preconceito ele pode resultar em extremos como, por exemplo, violência e a morte. O Brasil, por exemplo, é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Isso é um dado muito impactante, principalmente quando a gente entende que não foi só os últimos dados que trouxeram isso, não se trata de um ano. É um ranking que a gente está liderando há muito tempo. E é importante a gente entender também que quando a gente fala de preconceito, a gente não está falando exclusivamente desses extremos. Os preconceitos, eles atravessam a vida dessas pessoas e se mostram principalmente num processo de negação do acesso a direitos básicos, como, por exemplo, saúde, educação e trabalho. Tendo, então, essa visão geral, nosso principal objetivo foi discutir quais os principais desafios vivenciados por pessoas trans e travestis durante a vida acadêmica. Para isso, nós analisamos os relatos de 3 participantes transgêneros, um homem e 2 mulheres, com idades compreendidas entre 21 a 27 anos, durante o acolhimento em grupo realizado presencialmente durante os anos de 2017 a 2019 e virtualmente no ano de 2020 por causa do cenário de pandemia da Covid-19. Esses relatos, eles foram colhidos dentro dos grupos de acolhimento para pessoas LGBTI+, que pertenciam ao projeto de extensão Gestalt Terapia, Escuta e Acolhimento Psicológico de Grupos, que é um projeto vinculado ao curso de Psicologia da UFES e é coordenado pela professora doutora Andréa dos Santos Nascimento. A partir, então, da análise desses relatos, das discussões do grupo, nós chegamos a alguns pontos que foram frequentes, que foram a questão do preconceito e da discriminação, a questão do acesso a esses direitos básicos, saúde, educação, trabalho, a questão da entrada, mas também da permanência no ensino superior e no mercado de trabalho, e algumas considerações sobre o papel do grupo enquanto rede de apoio. Em relação ao ponto, preconceito e discriminação, a gente tem, por exemplo, desrespeito ao nome social, o uso de pronomes inadequados para o gênero com o qual a pessoa se identifica. Então, se a gente tem um homem trans, devemos usar pronomes masculinos. Se a gente tem uma mulher trans ou uma pessoa travesti, nós devemos usar pronomes femininos, Só que a transfobia, ela não se mostra também nas formas apenas mais violentas. Elas também estão nas sutilezas, como, por exemplo, o uso de piada para mascarar o preconceito. Então, a gente trouxe aqui como exemplo o relato do Vega, que é um nome fictício, mas que se trata de um homem trans de 27 anos. E ele narra que, mesmo amando os conteúdos trabalhados, estava em uma instituição particular em que o ambiente não me era acolhedor, com professores, inclusive, fazendo piadas problemáticas. Entendendo, então, a vivência desses preconceitos, dessa discriminação, a gente entende que as pessoas trans vivem numa negação do acesso a direitos básicos,
Começando aqui como exemplo, eu trouxe a fala de novo do Veiga, que diz, né, que os meninos me ligam direto perguntando o que fazer quando estão passando mal. Eu sempre falo para buscar ajuda médica, para ir na unidade básica de saúde, mas eles reclamam e se negam a ir. Né? Então, isso mostra para a gente que é muito comum um relato de desrespeito e constrangimento, em função de que muitos profissionais de saúde, por exemplo, eles desconsideram o nome social, eles não respeitam, né? Criam situações desagradáveis ou usando religião ou então uma curiosidade que não compete, né, a função do profissional de saúde ali naquele contexto, naquele momento. Então, ir a um lugar que teoricamente ele receberia cuidado, muitas vezes torna, né, aparece o medo de que haja mais violência, mais preconceito. É importante a gente entender que essas narrativas elas se generalizam para os mais diferentes contextos da vida da pessoa trans. Tratando-se de educação, por exemplo, a gente tem um debate muito forte que se trata sobre o alto índice de evasão escolar de crianças trans. Né, estudos mais recentes aí promovidos pela comissão da OAB identificaram que mais de 80% das crianças trans não chegam a concluir o ensino básico, né, evadem antes dessa conclusão. Então, a gente está falando de um simples abandono ou a gente está falando de um processo de exclusão escolar, onde atuam forças que fazem esse movimento de fazer com que a criança não mais frequente as escolas. E da mesma forma, a gente presencia também uma dificuldade muito grande das pessoas trans e travestis de se inserirem no mercado de trabalho. Justamente por esse alto índice de evasão escolar, muitos alegam que essas pessoas não conseguem chegar no ensino superior, ou seja, não conseguem qualificação profissional suficiente para se inserirem adequadamente no mercado de trabalho formal. E isso leva muitas dessas pessoas a caírem no mercado informal em situação de vulnerabilidade, né? Sem poder garantir direitos como férias, aposentadoria. E entendendo tudo isso, a gente conclui que não se trata apenas de se inserir nas escolas, se inserir no mercado de trabalho, mas se trata principalmente também de permanecer neles, né? Ter condições para permanecer. Aqui a gente trouxe o exemplo, né, de Sagitário, de 22 anos, que é uma mulher trans, também nome fictício. Ela fala que eu tranquei o curso durante o meu processo de hormonioterapia. Quando eu voltei, ainda teve gente me chamando pelo nome masculino, mas eles nem eram da minha turma original. Então, assim, a gente tem formas do preconceito aparecer e de resistir, né? Mesmo quando a pessoa consegue se inserir nas instituições, consegue acessar os seus direitos, isso não é garantia que ela vá conseguir permanecer até o final, né? E concluir o objetivo, que no caso é de conseguir o diploma. Caminhando então, né, para as considerações finais, para a psicologia é imprescindível que a gente reconheça as diversas formas de violência e opressão às quais as pessoas trans são submetidas e silenciadas, desde a infância até a vida adulta. Né? E para isso a gente precisa pensar a nossa atuação em duas frentes de promoção de saúde, né, para as pessoas transexuais travestis. Primeira seria na intervenção junto ao coletivo, com escolas, família, religião, empresa e outras instituições, por meio de políticas públicas e políticas sociais de inclusão, mas também de permanência. E essa segunda frente seria na intervenção individual, né, promovendo uma escuta acolhedora e segura. A gente entendeu também que é muito importante, é necessário que os profissionais de saúde se capacitem para acolher as especificidades dessas minorias socialmente representativas e suas interseccionalidades também, né? Compreendendo a integralidade do ser e das suas vivências, né? Da sua própria experiência. E estamos encerrando, né, a apresentação por aqui. Gostaria de agradecer a atenção de todas as pessoas presentes e deixo aqui os contatos, né, meu, da professora Andréia e também do projeto de extensão em Gestalt Terapia. Quem quiser acompanhar o projeto, as nossas atividades,
O nosso usuário aí é @pex_gt. Obrigada, gente!